Bom, esse vídeo aqui vai pro ar sem nenhum tipo de edição. Então, se aparecer barulho aqui, pessoas falando alguma coisa, porque o cenário aqui é de verdade, tá? Ó, não é chroma key, não. Eu tô passando mini férias aqui, tá frio. O sinal tá frio pra caramba, hein? Aqui no interior do Rio de Janeiro, tô gravando esse vídeo às 9h30 da manhã. Então, primeiramente, queria desejar um ótimo domingo pra vocês, tá? Sem jogo do Fluminense, o Fluminense já jogou na rodada, hoje é a final da Copa do Mundo. Dá-lhe Espanha, nunca fui tão espanhol como hoje. Inclusive, eu estou num local aqui que historicamente, esse local aqui foi fundado, criado por espanhóis. Então, acho que a torcida aqui vai ser grande pela Espanha hoje à tarde. Mas eu não vim aqui para falar de Copa do Mundo, nem de Espanha, nem de Argentina com vocês, não. Eu vim aqui para falar de Fluminense e trazer uma notícia e fazer uma reflexão junto com vocês, tá bom? Eu queria que vocês assistissem esse vídeo até o final e no final do vídeo vocês comentassem. Eu faço questão. Cara, eu nunca quis tanto que vocês, os meus inscritos aqui do canal, escrevessem comentários num vídeo. Porque o que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou fazer uma reflexão e vou te fazer uma pergunta. Então eu queria muito que você respondesse a pergunta, tá? Não tire conclusões, não me julgue, porque eu não vou opinar, eu não vou me posicionar em relação a isso. Eu vou levantar uma questão e quero que vocês participem. Ó, tem uma pessoa passando aqui agora, viu? Por isso que eu falei que não é chroma aqui, é vida real. A fumaça subindo aqui, ó. Isso aqui foi uma... Teve festa junina ontem à noite. Tinha uma fogueira aqui gigantesca. Se der pra fazer... Mas é que esse vídeo aqui não vai ter edição. Eu ia falar que eu ia colocar um pedacinho da filmagem que eu fiz da fogueira ontem à noite aqui do lado, ó, pra vocês poderem ver. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Mas essa fumaça aqui é da fogueira. Fogueira gigante, a maior fogueira que eu já vi na minha vida, tá? Mas voltando aqui ao vídeo. Reflexão. Eu vou refletir e quero que vocês me respondam ou dê a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Primeiramente, vamos à notícia, né? A notícia é que o Davi Terãs, lembra dele? Terãs, rapaz, eu lembro como se fosse hoje, apareceu para mim a publicação sugerida no Google de que o Terãs estava deixando o clube dele no México, se eu não me engano. Acho que o Terãs estava no México. Ele fez uma grande temporada de 2020. Quando é que o Flamengo foi campeão da Libertadores em cima do Atlético Paranaense? Foi 2022, amor, que a gente estava lá em Búzios, aquele negócio todo? Foi, né? 2022. O Flamengo foi campeão da Libertadores, infelizmente, em cima do Atlético Paranaense. E o Terãs jogou muito aquela Libertadores, né? Inclusive, sendo jogador decisivo na semifinal contra o Palmeiras, se eu não me engano. Cara, eu não lembro, não sou bom de memória. Mas ele fez uma grande temporada e ele foi para o México em 2023. Eu não lembro se foi no final de 2023, início de 2024, final de 22. Eu não lembro exatamente em que momento. Se eu não me engano, foi no meio de 23, talvez. Bom, eu sou ruim de data, tá? Escreva nos comentários. Ele rescindiu, estava de saída do clube dele lá no México. Se eu não me engano, é no México. Me corrija, tá? O Guiazão tá ficando velho e a memória é ruim. Então, se eu estiver errando as datas e os clubes, me ajudem. Mas a ideia central do vídeo ele estava num clube, saiu, ficou livre no mercado. E, na verdade, ele não ficou livre no mercado. Ele estava nesse clube, que eu acho que é um clube mexicano, insatisfeito lá, e agora a gente entende por quê. Na verdade, ele estava insatisfeito porque ele não jogava. Mas ele não jogava, agora a gente já sabe por quê, né? E o empresário dele estava oferecendo ele para vários clubes do Brasil. E aí apareceu a sugestão, né, para mim no Google. Empresário de Terãs oferece ele para clubes do Brasil. Eu falei, caraca, Terãs, cara, joga muito. Arrebentou lá no Atlético Paranaense, na Libertadores e tal. E na época eu ainda tinha um contato com a diretoria do Fluminense, com o clube, todo mundo de lá. Hoje em dia a gente não tem mais contato nenhum. E muita gente assistia as minhas lives, o canal, os vídeos e tudo mais. E aí a gente começou a trazer os números do Terãs ali. Eu não sei se foi por isso, tá? Talvez o scout do Fluminense já tivesse, como é que eu posso dizer, acompanhando ali o Terãs. Mas eu sei que, coincidentemente, depois de eu fazer uma live de mais de 2 horas, destrinchando todos os números do Terãs, que eram ótimos, e da carreira dele, uma semana depois o Fluminense anuncia a contratação do atleta. Já devia estar monitorando, e aí começou o burburinho nas redes sociais. A gente sabe que tem alguns jogadores que as diretorias dos clubes elas contratam para poder agradar o torcedor. A gente sabe como é que isso funciona, e o Terãs veio para o Fluminense. Só que, infelizmente, o Terãs, ele simplesmente não jogou no Fluminense. Praticamente não jogou. Tá? É uma passagem muito apagada, muito ruim. E o Terãs está sendo emprestado ao Atlético Goianiense. Eu contei essa história toda para te trazer a informação de que o Terãs está sendo emprestado para o Atlético Goianiense
vai ficar lá até o final desse ano, até o final de 26, quando acaba o contrato dele do Fluminense, tá? Então, muita gente não sabe. O Fluminense passou 6 meses desse ano, 7, né? Estamos em julho, pagando o salário do Terãs, sem o Terãs nem aparecer nas fotos do Flirk. Se eu tivesse com a minha mesa de som aqui, eu ia colocar, rapaz, pois é, nem aparecer nas fotos do Flirk, ele apareceu. Impressionante a passagem do Terãs no Fluminense, completamente apagada. Ele estava prestado ao Peñarol ano passado e foi dispensado do Peñarol. Na verdade, não foi dispensado do Peñarol, né? Ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles. Ele sofreu uma grave lesão lá. Começou até bem a passagem dele no Peñarol, metendo gol em clássico, se não me engano, e tudo mais. Mas depois se apagou, foi se apagando, foi para o banco de reservas, aí teve uma grave lesão, voltou para o Fluminense, estava se recuperando. Está recuperado, o Fluminense não aproveitou, o Zubeldia, pelo visto, não gosta do jogador. Pelo visto, nenhum técnico gosta do jogador que passou no Fluminense, impressionante. Como o Terãs não teve oportunidade aqui, e ele está sendo emprestado, então, ao Atlético Goianiense, vai ficar lá até o final do ano, e aí acaba o contrato dele no Fluminense, e aí ele vai seguir a carreira dele por onde ele quiser, tá? A pergunta que eu faço a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem é a seguinte. Desde 2019, meados de 2019, quando o Mário assumiu o Fluminense, é público e notório, como ele gosta de falar, que o Fluminense melhorou a situação dele. O Fluminense passou a disputar a Libertadores em sequência. Acho que o único ano que o Fluminense ficou fora da Libertadores, 2020, a gente não disputou. 2021 também não é isso? Aí 2022 a gente foi eliminado. Não, 2021 a gente disputou sim. A gente só não disputou em 2020. 2021 a gente foi eliminado para o Barcelona de Guayaquil, lembra? Nas quartas de final com o Roger Machado de treinador. Se a gente tivesse passado, a gente enfrentaria o Flamengo na semifinal. Aí 2022 a gente foi eliminado na pré-Libertadores para o Olímpia. 2023 a conquista da glória eterna. 2024 a gente foi eliminado para o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, um dos jogos mais vergonhosos que eu já vi na minha vida do Fluminense. Em 2025 a gente não disputou. Então, desde quando o Mário assumiu o Fluminense, de 19 para cá, ele entrou no meio de 19, a gente só não disputou Libertadores em 20 e em 25. Os outros anos todos o Fluminense disputando, e esse ano a gente está disputando, está nas oitavas. A reflexão que eu deixo para vocês aqui e a pergunta, mais do que reflexão, a pergunta, vocês acham que o saldo das contratações do Fluminense é positivo? Porque eu vejo muita gente falando assim, o Fluminense rasga dinheiro, joga dinheiro fora, e eu também acho. Eu vejo muita gente falando assim, enquanto o Flamengo está trazendo o Almada, a gente não traz ninguém, não consegue trazer nem o Boangá. Eu acho essa comparação muito injusta, né? Porque o Flamengo tem muito mais dinheiro do que a gente, o Flamengo está numa situação financeira muito maior do que a nossa, muito melhor do que a nossa, financeiramente falando, e eles podem gastar 50 milhões de euros com o Paquetá, se der errado 30 milhões de euros no Almada, se der errado, porque eles são praticamente uma fábrica de fazer dinheiro, né? O Fluminense não tem a receita que o Flamengo tem, mas está muito melhor financeiramente, graças ao trabalho do Mário e do Matheus agora, como presidente, do que estava lá em 2019. A pergunta é, falta dinheiro ao Fluminense ou o pouco que a gente tem a gente gasta mal? Porque não é possível, a gente tem exemplos atrás de exemplos de jogadores que a gente contrata, gasta muita grana e os caras não conseguem dar retorno nenhum, retorno zero para o clube. Eu falei do Terãs, esse vídeo aqui é para falar sobre essa saída do Terãs e essa reflexão aqui agora no final com vocês. E o Castilho, cara? E o Castilho, que é o jogador mais caro da história do Fluminense e virou a 4ª opção no banco de reservas. É Hulk, na cabeça do Zubeldia, é Hulk, é John Kennedy, é Germancano e o Castilho nem entrou. No jogo que o Fluminense precisava fazer gol e estava chuveirando bola na área, cruzando bola na área o tempo todo. E o nosso jogador mais caro da nossa história, custou 70 milhões de reais, foi sequer capaz de botar o pé no gramado. Pô. Então o problema do Fluminense é falta de dinheiro ou má gestão desses recursos que a gente tem? Que não são escassos, como já foi em outrora. O Fluminense não tem o dinheiro que o Flamengo tem, mas também não é um mendigo que já foi um dia. Né? A gente está gastando aí de 200 a 250 milhões por ano. Dá para dizer que o Fluminense está gastando aí aproximadamente 50 milhões de dólares por ano com contratação de reforços.
a gente tem brigado nas competições, tem chegado ali, exceto foi 2024, né? Ano passado o Fluminense poderia ter conquistado a Copa do Brasil, poderia ter ido para a final, foi na semifinal, perdeu para o Vasco, uma vergonha histórica. O Fluminense foi eliminado para o Lanús na Sul-Americana. Ah, Dezão, o Lanús foi o campeão. Não interessa, time fraquíssimo. Time no qual o destaque era o Castilho, que hoje é a quarta opção do Fluminense, pô. A gente foi eliminado por um clube que foi campeão da Sul-Americana, que seu principal destaque era um jogador que hoje é a nossa quarta opção no ataque. Por aí dá para você ver o nível do Lanús, né? Então, assim, eu queria deixar essa pergunta, essa reflexão aqui para vocês. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários desse vídeo, tá? E me responda aí. Você acha que o problema do Fluminense é falta de dinheiro? Ou você acha que o dinheiro que a gente tem é mal usado? É mal administrado? Gasta com jogadores errados e os que tinham que trazer não traz pelo mesmo valor ou até mais barato daquele que eles trouxeram. Lembrando que eu estou falando aqui, pessoal, sobre má gestão. Eu estou falando aqui supostamente de incompetência. Eu não estou fazendo nenhuma ilação, nenhuma acusação que muita gente gosta de falar, né? Insinuar, roubo, geral ganha dinheiro. Eu não estou falando sobre isso, tá? Porque realmente eu não falo sobre isso. Até segunda ordem, até que me apresentem provas, as pessoas que trabalham no Fluminense são honestas, ok? Eles só são incompetentes em alguns casos. Todo mundo acerta e erra. Eu acho que a gestão Mário, porque eu chamo isso aí de gestão Mário, porque eu acho que é uma continuidade, é o Mário que manda no Fluminense até hoje. Todo respeito ao Matheus, não leva pro coração, caso veja esse vídeo aqui, tá? Não é nenhum demérito a você. Eu acho que realmente o tomador de decisões do Fluminense é o diretor-geral do clube. Não é à toa que supostamente ele ganha na casa dos 250 mil reais por mês para isso, é para tomar decisão mesmo. E eu acho que o Mário acertou muito mais do que errou nesses 6 anos e meio, né? Quase 7 anos de Fluminense, não é isso? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 anos, 7 anos, 7 anos. Estamos no meio de 26, ele entrou no meio de 19. São 7 anos de Mário Bittencourt no Fluminense. Eu acho que teve muito mais acertos do que erros. O Fluminense saiu de uma posição, hoje está numa posição muito melhor, numa prateleira do futebol brasileiro, onde ele consegue competir, mesmo com menos recursos. Isso aí é um mérito para ele. E é por isso que eu te deixo essa pergunta. Você acha que o dinheiro que o Fluminense tem, ele é bem administrado? Você acha que o Fluminense faz muito com pouco? Ou você acha que dava para melhorar a administração desses recursos? Deixa a tua opinião nos comentários, tá bom? Cadê? Quantos minutos esse vídeo? 12 minutos? Tô sem óculos aqui, 12 minutos, quase 13 minutos. Então eu vou ficando por aqui, esse vídeo não tem edição, como eu falei. Espero que você assista ele ao longo desse domingo. E quem assistir, quem chegou até aqui, deixa tua opinião nos comentários aí, cara. Vamos conversar, vamos trocar ideia na boa. Tá? Sem ódio, sem... Respeita a opinião do coleguinha de símbolo debaixo do teu comentário aí, que fala alguma coisa diferente de você. Você pode ver aqui que eu praticamente não opinei nesse vídeo. Eu sou um homem de posição, de posicionamento, eu me posiciono. Mas não é o caso nesse vídeo aqui. Eu tô fazendo uma reflexão, tô fazendo uma pergunta a vocês. Eu queria saber o que a torcida do Fluminense acha sobre isso. Tá bom? Fique com Deus, um forte abraço. E deixa eu ir lá porque piscina, cachoeira e muito mais me espera. Valeu? Tamo junto. Fique com Deus. Forte abraço e, claro, né? Saudações tricolores.